Boa noite, irmãos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, iniciando mais esse programa, para honrar e glorificar o nome do nosso único e suficiente Salvador. Eu gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade, desses desafios que nós temos enfrentados, e, paulatinamente, eu vou passando as informações para os irmãos. O negócio das negociações aí, persiste os negócios, mas pode ficar tranquilo. Eu não abrirei mão jamais desse projeto que é da Igreja de Cristo. Não é um projeto meu, é seu, é da Igreja de Cristo. E nós fomos intermediados pelo SAAD em todas as situações. Eles falaram aqui, se você não abrir mão deste hangout, deste seu programa, não adianta nem sentar com a gente para negociar. Agora, se você abrir mão deste hangout, desse seu projeto, do seu ministério, você senta aqui com a gente, você exige o que você quer. Nós te damos dinheiro, uma quantidade enorme, e alguns programas, e me deram até, assim, alguns canais, algum tipo de coisa que eu poderia fazer, mas simplesmente ligado à medicina. Não poderia falar do Evangelho. Então é difícil, né, irmão? É difícil. Eu fico muito triste, chateado, como que um Brasil desse, cheio de corrupção, de morte, de violência, de pecado de todos os tipos, de drogas, e as pessoas querem te impedir de pregar o Evangelho, que é a única solução que pode resolver todos esses problemas, tirar você desta situação constrangedora, de uma situação humilhante, que é o domínio de Satanás aqui no Brasil. Isso é uma coisa, assim, irmão, muito triste, muito grande da gente lidar. E preste atenção, no final desse estudo, eu vou mostrar um slide só, que vai fazer você pensar sobre tudo que nós temos falado. Mais um documento que eu consegui, um documento antigo, vocês vão ver e vão entender como, infelizmente, até aquilo que se chama Igreja de Cristo está totalmente dominado por isso que se chamam de maçonaria, de poder paralelo, da Igreja do Bode, não, é constrangedor, é difícil. Você vê na Bíblia, tem 22 versículos construtores, rejeitados, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, e todos os pastores de todas as denominações estão lá dentro dessa instituição do bode, que Jesus diz, vai colocar à esquerda, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse trabalho que nós fazemos aqui é uma batalha espiritual, é todo dia, toda hora, 24 horas. Você não consegue ter, assim, um tempo de paciência. Tudo que você vai trabalhar, que você vai fazer no serviço, em casa, na família, é uma coisa, assim, total. Eu não sei explicar para os irmãos como eu já aguento 35 anos nessa batalha espiritual, pregando o Evangelho. Por isso que todo mundo prefere, vou lá para o culto, pula, não sei o quê, vou lá para a igreja, né? Para o templo, para a religião, e acho que estão servindo a Deus. Eu vou mostrar para vocês, isso é tudo caso perdido, é 100%. Eu não estou falando 99,99, não, é 100% de satanismo. Serviço religioso é 100% Salomão, é 100% maçonaria, é 100% satanismo. Dá um desespero que você tem que falar e mostrar, e as pessoas não querem ver, porque isso te dá, como se eu quisesse fechar isso aqui, estaria cheio de dinheiro hoje. Eu sei disso. E não é só você dizer, é uma emissora, é Record, ou é a TV Globo. Nenhuma delas quer levar a verdade e informação para as pessoas. Elas levam mentira, engano, 24 horas por dia, e as pessoas querem engano e mentira. Ninguém quer a verdade. Agora, tenta extrair a verdade para mostrar às pessoas. Pegar da Bíblia. Hoje, por exemplo, o Saad e o outro companheiro dele viriam aqui essa noite. Aconteceu alguma coisa,
séria lá, que foi impedido, que hoje de tarde ele esteve aqui na minha casa, confirmou, tá? Fizemos uma reunião e chega aqui de noite e não veio. Não sei o que aconteceu, mas sempre tem uma pressão de fora. Não é fácil, não. Ameaçam de morte a pessoas, familiares. É muito difícil você tirar essas informações. Como aquela ocasião que ele gravou no dia 21, no 18 de dezembro de 2001, ele estava ameaçado de morte, o Saad. Eu pesquisei 4 anos para não soltar o CD e mostrando aquela confusão. E nesse CD, eu quero lembrar, que eu já vou entrar no estudo, ele fala do Sr. Isaías de Souza Maciel. E ele cita assim, o dono da Igreja Evangélica Brasileira. Vocês vão ver naquele vídeo lá, que nós fizemos com muita dificuldade, numa câmara Betamax, tive que compactar para botar em CD, depois veio o DVD, fizemos DVD, e o YouTube só aceitava vídeos no máximo de 10 minutos. Então, tivemos que fazer 42 minutos, né? Colocar aquilo em 4 vídeos. Então, eu não sei o que aconteceu, ainda não tive o retorno, mas a gente sabe que lidamos não só com coisas fáceis, não. Tudo que você possa imaginar é possível, porque a batalha aqui espiritual é muito grande. Você vê que chega a envolver proposta de 2 grandes emissoras para acabar com este programa. E dinheiro ofereceram. Falaram, não adianta oferecer dinheiro que eu não negocio. Mas nós vamos te dar um outro programa na televisão, para minha vaidade, mas você só pode falar na área médica. Não interessa, irmão. Interessa pregar o evangelho que o Brasil precisa. Por isso que as televisões são cheias de pessoas, artistas famosos, falando de abobrinha, de besteira. Eu não vou perder meu tempo com isso para ficar famoso, Pedrosa lá na televisão tal, e não sei o quê, aquele negócio. Isso, para mim, quem tem que ficar famoso aqui no Brasil é Jesus Cristo. E nós estamos fazendo isso. E Jesus está ficando famoso aqui. O povo brasileiro está voltando para Jesus e ele está mudando essa terra e vai mudar. Isso aqui não é obra que vai parar, não. Isso aqui continua, a Igreja de Cristo. E Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Eu vou mostrar para vocês quem é o Deus da Igreja Evangélica Brasileira. Vocês podem saber, mas é Jesus Cristo, aí vem o outro, não é Jesus, o nome é Yeshua, Yehoshua, mas não sei o que, aí temos 30 nomes em hebraico, aí todo mundo, ninguém sabe mais. E nós, em nome de Jesus, vou mostrar para vocês quem é. Infelizmente, Jesus falou em Mateus 24, lá no sermão profético, como seria esses dias, muitos virão em meu nome, mas não são meus, né? Aí que no Mateus 25, ele cita, vou colocar os bodes à esquerda, e vou dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa eu só pegar aqui um cabo para conectar aqui, para eu ficar com a imagem melhor aqui no telão. Só um momento. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com vocês, mas 10 segundos, pronto, eu já estou aqui voltando para casa, vamos botando aqui, mas é uma batalha, né? É uma batalha para conseguir cada informação dessa, para a gente passar para vocês não têm ideia quanto que a gente luta, quanto que nós lutamos para chegar a todas essas informações para passar para a Igreja de Cristo. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quanto mais informação você tiver, mais o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, né? E é assim que nós fazemos esse trabalho para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, né? Para nós estarmos batalhando aqui nessas informações, e tenho certeza que em breve Deus estará permitindo a igreja passar por essa luta, por falta de conhecimento, e o povo ficar preparado para a volta de Cristo, né? Então, vamos orar aí pelo Saad, eu não sei
o que aconteceu, o que foi, às vezes é pressão de última hora, né? Eles intimidam mesmo, é o tempo todo intimidando, irmão. O tempo todo intimidando. É um negócio, assim, muito, muito desagradável. E a pessoa anda naquele estresse o tempo todo, né? Então, vamos entrar aqui direto no estudo, que eu quero mostrar bem rapidinho, mas são muitas informações, e eu vou colocar aqui, vou botar para cá, deixa eu ficar para cá, só um minutinho, para compartilhar a tela com os irmãos. Deixa eu botar para aqui assim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Mas é muito evidente, irmão. É muito claro. Eu não sei mais o que a gente pode fazer para abrir os olhos das pessoas. Jesus está voltando, as coisas são muito graves, são sérias, e a gente não consegue fazer mais do que a gente está fazendo. É impossível. Que a gente luta para buscar essas informações, irmãos, e para trazer para a igreja aqui, nossa, vocês não têm ideia o quanto que nós estamos lutando, né? Às vezes os irmãos podem ter até um pouquinho de noção, né, o que nós estamos fazendo. Mas os bastidores, o dia a dia que a gente passa, é muito, muito difícil. Muito difícil. Mas não vamos desistir, não. Vamos continuar lutando para que todas as informações cheguem ao povo de Deus de uma forma abençoada, cada dia mais, para ninguém sofrer engano, né? Então, vamos passar aqui. Então, vamos começar falando de um desses deuses que se chama, o deus esse deus Bafomete, né? Que eles chamam de o deus da maçonaria, né? Então, está escrito em Amós 5, de 26 a 27. Sim, levaste Sicute, vosso reis, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmo. Por isso vos desterrarei, tirar, ou seja, da terra de Israel, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, esses, se vocês prestarem atenção, são os mesmos deuses mencionados lá no Antigo Testamento também, 1 Reis 11, de 1 a 11, sobre Salomão. Esse mesmo Deus estrela, que Estevão lutou contra esse Deus estrela. E aí que ele foi apedrejado e morreu. Você imagina, o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Morreu apedrejado porque ele lutava contra esse Deus que eles chamam de Sicute, né? Quium, e eles carregavam essa imagem dele. Então, nós vamos ver mais algum texto para vocês terem ideia que isso não é um fato isolado. Foi um Deus lá que Estevão resolveu lutar contra eles. Isso não é um fato isolado. É uma coisa muito séria, né? E que Estevão pagou um preço muito alto por a própria vida, né? E nós também, aqui no Brasil, estamos pagando um preço altíssimo para tentar levar essa informação ao povo de Deus. E eu peço que os irmãos estejam sempre atentos, vamos passar isso bem rapidinho para vocês verem esses slides, né? Esse Deus Sicute, que nada mais é esse Deus Bafomete, que no Código da Vinci mostra esse homem, a estrela das 5 pontas virada para cima, e depois mostra essa estrela de 5 pontas, ela virada para baixo. Uma é para captar luz, outra é para absorver luz, né? Então, isso é essa coisa toda. Vocês olham bem aqui essa cara desse bode Bafomete aqui, né? Essa estrela de Renfã.
Aqui, aquele livro que eu escaneei, ninguém falava nesse bode, era tudo escondido, ninguém falava. Eu comecei a mostrar esse livro, ganhei esse livro aqui, ó, desse bode Baphomet, aqui, Dogmas e Rituais de Alta Magia. O que Salomão pratica, o que o sistema religioso pratica não é evangelho, gente. É alta magia, feitiçaria. Salomão, se dá a pessoa só vendia a imagem dele como era um cara de sabedoria. Isso foi o começo. E fica por isso, eles veem que Salomão é um cara sábio. Salomão era um mago. Salomão era um feiticeiro. E o sistema religioso, 100% da maçonaria, baseado em magia. Por isso que você vê aquele povo todo de branco girando dentro da igreja, aí, Assembleia do Diabo, não posso nem chamar isso de Deus, é a mesma coisa que está acontecendo no terreiro de Macumba. As mesmas magias, cartas de tarô, eles usam para ter as suas visões, as manifestações de Lúcifer, todas essas mesmas coisas. Nós ficamos assim, horrorizados, irmão. Como tudo isso acontece com a maior naturalidade. Tá? Então, isso é esse bode que está aqui. Ó. Esse livro é editado pela editora maçônica, as Madras, uma editora 100% maçônica. Aqui, quando nós anunciamos isso aqui, antes de fazer essa estátua lá em Detroit, nos Estados Unidos. E o dia que ela foi inaugurada, vieram 2 homossexuais, tiraram um pano branco de cima dela e vieram e beijaram na boca. Isso no meio da rua, lá em Detroit. Aqui 2 crianças, esse bode Baphomet, esse demônio, tá? Então, vamos ver aqui a segunda besta. Vamos ler rapidamente Apocalipse. A primeira é mestre das muitas águas, é o falso profeta. Apocalipse 13, de 1 a 10. E a segunda é mestre da terra, Israel. Então, Apocalipse 13, de 11 a 18. Então, vamos ler aqui rapidamente, né? Deixa eu ver aqui, parece que o texto ficou meio fora aqui. Deixa eu ver. Ah, ficou. Deixa eu diminuir aqui. Eu botei maior para facilitar a leitura, né? Mas também ficou muito grande. Vamos ver se dá para a gente ler aqui. Tá? Deixa eu salvar logo. Então, a segunda besta, esse bode, tá? Presta atenção, Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta, essa segunda, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas é um bode, e falava como dragão, Satanás. Vocês têm alguma dúvida que este bode é Satanás? Será que Jesus enganou, mentiu para João falando isso aqui? Gente, nós temos que acreditar na palavra de Deus, as profecias todas cumpridas, mais de 300 profecias sobre o nascimento de Jesus, cumpriu a vinda de Cristo. Você acha que agora, no final, vai dar tudo errado? Se deu tudo certo até aqui? Então, fica atento, aperte o cinto aí. E ele exerce, esse bode, todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, eles trabalham junto, o sistema religioso do falso profeta e esse bode da maçonaria. Eles trabalham juntos. Ele dá todo o poder, ele exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta é o falso profeta. Então, esse sistema do bode da maçonaria, ele exerce todo o poder religioso. Vocês entenderam isso? Que o bode da maçonaria não é só um bode, que é um bode lá, ele exerce todo o poder da primeira besta. Todo o poder religioso está ligado à besta, à maçonaria. Aí você pega o livro aqui, Scarlet and the Beast, o 2º volume, de 200 páginas, mostra que todo o sistema religioso é criado por esse bode Baphomet. Aí você vem aqui, pega a palavra de Deus, não tem que Jesus criou, nem os discípulos, nem os apóstolos, nem os profetas, nenhuma religião. E a única vez que fala no Novo Testamento para a religião, diz que ela está relacionada à corrupção. Aí você para, meu Deus, mas por que a gente precisa de religião? Vai para o inferno. Para pagar Satanás, para você ir para o inferno. Por isso você precisa de religião. Porque aqui não tem, você precisa de Jesus. Ele rasgou o véu do templo. Jesus veio e acabou com todo o sistema religioso de Salomão. Por isso Jesus disse, está aqui quem é maior do que Salomão, os seus bodes, os seus 72 demônios. Está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Jesus nunca construiu um templo, gente. Templo e religião é 100% do capeta. Não tem templo, a não ser nosso templo do Espírito Santo, que é de Deus. Não tem religião de Deus. É tudo bode Baphomet, gente. Ah, porque eu sou melhor que a minha adventista, eu guardo sábado, você guarda segunda-feira, pode guardar o dia que você quiser. Não adianta. Você tem que guardar a palavra de Deus.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra de Deus hoje não tem valor nenhum, irmão. Então, as pessoas estão com fome e sede da palavra, mas não estão encontrando onde se prega, que fala a verdade. Tudo que você tem de verdade no Brasil, de todo esse site, da palavra de Deus, tudo isso que nós estamos pregando, só foi sair aqui da gente. Como é que eu vou vender isso aqui para alguns milhões de dólares? Isso não é meu, isso é a igreja de Cristo. Eu não tenho autoridade de vender das costas para vocês. Estou cheio de dinheiro agora, estou rico, resolvi o meu problema e o de vocês. Não, irmão. Isso é coisa do diabo. Não adianta querer negociar com a gente que não tem. Não tem. Não tem. Isso aqui, a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Por que eu vou perder sua alma? Eu estou lutando com a sua alma. Agora, se você também tem que fazer alguma coisa, né, irmão? Nós arriscamos a vida, trabalhamos dia e noite. Aí você está lá dentro daquela desgraça do diabo, aqueles templos lá, dando dinheiro para a luz. Vocês vão ver para quem vocês dão o dízimo e a oferta de vocês. Ajuda a desgraçar o país, a vida das outras pessoas, e você não toma uma atitude, poxa. Deus disse, sai fora dela, povo meu. Esse mesmo Apocalipse 13, chega no Apocalipse 17, 18, falando da igreja prostituta. Graças a Deus, já temos 40, 50 milhões de pessoas que saíram desse tempo, não estão sustentando mais Satanás, nem os seus sacerdotes, tá? E nem Falsa Guerra de Vasconcelos e tantos outros aí. Então, aqui, ó. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença do sistema religioso e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O que faz a maçonaria? Obriga todo mundo a adorar, a ter religião para adorar a besta. É isso que esse código da fomento da maçonaria faz com que todos adorem a primeira besta, o sistema religioso. É isso a função da maçonaria. Fazer com que todos adorem a primeira besta, o sistema religioso, falsos profetas, que é dentro das muitas águas, das muitas religiões. Essa é a função da maçonaria, desse bode. Tá bem? Então, vou repetir. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E está lá em Roma. Ressurgiu o Império Romano, foi curado, está lá a União Europeia. Hoje é o Império Romano, o antigo está aí, com todas as religiões unidas, e está o bode, com todo o seu poder político, se manifestando lá em Jerusalém para construir um templo onde Satanás vai se manifestar. E engana, está vendo como está lá em Daniel 11, também, que eu li ontem, 20, ele virá escondidamente, secretamente, e vai dominar o mundo através do engano. Aí, 600 anos depois, está Jesus aqui revelando a João. Este bode engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, vai ter a imagem da besta, e quem não adorasse a imagem serão mortos. Vai ser lá na construção do templo, que já estão fazendo lá em Jerusalém. Aí, este bode, esta maçonaria, que o Dr. Carl Senda, em 1980, eu comecei a ler isso, quando saíram lá em 1980, os Guidestones, o Guia das Pedras, para dominar o mundo, nós precisamos matar 6 bilhões e meio de pessoas, o mundo só pode ter 500 milhões de pessoas. Nessa época, Alcendo, o engenheiro, fez 17 reuniões com a maçonaria e desenvolveu esse grão de arroz, esse chip. Aí, depois que ele foi descobrir na Bíblia que isso estava em Apocalipse 13, aí ele aceitou Jesus e que ele se revelou. Então, quando ele começou a revelar e fazer essas campanhas nos Estados Unidos, aí foram lá ameaçaram de morte os filhos dele, a esposa dele, essa covardia de Satanás. Estão vendo aqui? Então, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Porque Satanás é o imitador de Deus. Ele disse que, lá em Ezequiel 9, esses que lutam contra as abominações que fazem aqui no meu tempo, que é aqueles que levam o ramo ao nariz, maçonaria,
enche a terra de violência, Deus diz, esse da minha igreja, eu marco com o meu selo na testa, ninguém toca neles. Aí Satanás vai e quer botar a mesma marca, né? E na testa ou na mão. Presta atenção agora. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, para comprar ou vender, você tem que ter o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, tá? São 3 marcas para você, da marca da besta, se você tem para comprar ou vender, você tem que ter ou o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui eu posso dizer, por exemplo, se você tiver maçonaria hoje, ou sistema religioso, dentro do sistema religioso, participando lá, você passa em concurso, você consegue fazer doutorado, você consegue comprar um apartamento de financiamento barato, você consegue roubar das pessoas e não ser preso, você consegue matar, como o Cláudio Guerra fez lá, eles invertem a cena do crime e você não vai preso. Então, a maravilha para quem quer servir a Satanás, a marca da besta, que veio para matar, roubar, destruir, para mentir, para criar religião, para enganar as pessoas, é um lugar excelente, mas para o servo de Deus, não. Então, ele mostra aqui, ó, e faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Nós estamos falando de quem aqui? Do bode, Bafomete, que dá todo poder ao poder religioso, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que a gente sabe que é 666. Aqui a sabedoria, ou seja, aqui é Salomão. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o número da besta é o número de um homem. Que homem é esse? Salomão. Quem é que recebia de imposto, de cobrança, de invadir as terras, matar as pessoas, matou o próprio irmão para não herdar o que ele tinha? Tudo por dinheiro Salomão fez, por prosperidade. Teve um montão de prostituta para juntar os bens dela toda lá com ele. Então, e ele tem o número que ele recebia, 666 ciclos de ouro anualmente, as pessoas pagavam imposto para ele. Quem é que cobra o imposto todo no mundo inteiro e não paga nenhum sinal de imposto? Sistema religioso e a maçonaria. Então eles são donos disso. Para que eles vão pagar impostos para eles mesmos? Então, entenderam essa marca da besta? Então, isso está relacionado ao bode. Aqui um templo deles, com a estrela aqui no meio, ó, de 5 pontas. Olha aqui. Está vendo aqui? E aqui embaixo você vê a cara do bode, em nome do nosso Satanás, Lúcifer Excelso. Está escrito aqui na borda. Olha aqui. Está vendo? E aqui em cima, ó, a estrela de 5 pontas é aqui. A mesma estrela que usa as meninas nas mensageiras do rei, né? Nas crianças, os meninos na Igreja Batista eram os embaixadores do rei, os olhos vendados. De onde você vem, embaixador? Eu venho das trevas. O que você quer? Eu quero luz. Mesma coisa. E as meninas mensageiras do rei na Igreja Batista, a estrela delas é essa daqui, ó. Igual essa daqui, é invertido. Tá? Então, só citando aqui, isso é lá do site espada.et, do Dr. David, lá dos Estados Unidos, né, do Cutting Edge, aqui é traduzido espada. O símbolo satânico de Bafomete é o da direita, esse daqui, tá? Da cabeça do bode dentro de um círculo duplo, com Lilith escrito embaixo, Lilith, aqui, ó. A forma pura de Bafomete é encontrada na esquerda, com um homem dentro. Isso aqui é o homem vitruviano, lá do Código da Vinci. Explicação de Bafomete por um satanista. O símbolo de Bafomete foi usado pelos cavaleiros templários para representar Satanás. O Bafomete representa os poderes das trevas combinados com a fertilidade generativa do bode. Em sua forma pura, o pentáculo, ou seja, 5 pontas, é mostrado envolvendo a figura de um homem nos 5 pontos da estrela. 3 pontas para cima e 2 pontas para baixo, simbolizando a natureza espiritual do homem. Essa aqui é simbolizando a natureza espiritual do homem. É o templo de Satã. Essa aqui tem lá nos Geocities,
um site que eu tirei que nem existe mais, Geocities, que virou o Yahoo. Então, isso é coisa de 20 anos, pelo menos, né? Ou mais. Onde eu organizei o primeiro site, eu fiz o primeiro consultório virtual de anestesia, foi no Geocities. No satanismo, o pentáculo também é usado, mas como o satanismo representa os instintos carnais do homem, ou o oposto da natureza espiritual, o pentáculo é invertido para acomodar perfeitamente a cabeça do bode. Seus chifres representam dualidade, e apontando para cima em desafio a outros 3 pontos invertidos ou a trindade negada. As letras hebraicas em torno dos círculos, do símbolo, que são os ensinos mágicos da Cabala, dizem, está vendo aqui que está escrito aqui, ó, essas letras aqui, ó, Lilith, Samaim, Samael. Olha aqui embaixo o que significa isso. Leviatã, a serpente das águas do abismo, a identificada como Satanás. Estas letras correspondem aos 5 pontos da estrela invertida. Agora, o último parágrafo aqui. Essas são representantes tradicionais do bode Bafomete. No entanto, como nenhum desses símbolos encaixa nas confissões templárias de um ídolo que tinha uma cabeça barbuda, precisamos olhar mais para ver o satanismo tem outras representações do bode Bafomete. Descobrimos que realmente o satanista tem outra representação do bode Bafomete. Leia a citação de Bafomete na Enciclopédia de Ocultismo. Então, isso é um ocultista descrevendo o bode Bafomete. Agora, vamos ver na palavra de Deus como é descrito esse bode Bafomete. Mateus, aqui embaixo, 25, o texto ficou aqui embaixo. Mateus, não tem nem espaço para colocar, né? Mateus 25. Vamos ver se eu consigo botar ele ali em cima. E assim, no cantinho aqui. Ó. Aí ficou melhor. E todas as nações serão reunidas diante de Jesus. E ele apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Irmãos, isso vai acontecer agora, daqui talvez 5, 10, 15, 20 anos, porque está até 2030, o mundo todo tem que estar com chip. O tempo para Satanás se manifestar já está pronto, está tudo pronto lá, isso eles constroem de um dia para o outro. O Trump já está levantando dinheiro para construir esse templo, e a gente sabe que toda essa obra está sendo construída. No Império Romano reconstruído, que estava morto e ressuscitou, né? O Império Romano. E lá, em Israel, tudo está acontecendo para Satanás, não tem nada a ver com Deus, com a Igreja de Cristo. Então, vamos ver. 33. E ele porá, ou colocará, as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas. Essa parte que eu gosto. Imagina você ver Jesus falando isso para você. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que estávamos preparado desde a fundação da terra. Já está tudo preparado no nosso reino. E as pessoas estão querendo se prender a dinheiro, esse negócio, como tentaram me comprar aí com fortunas, mas não vão mesmo. Para mim, a coisa mais preciosa que eu sempre investi chama-se Igreja de Cristo. E não tem outra coisa melhor de se investir aqui na Terra, não é em religião, é na Igreja de Cristo. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que me deixa desesperado é saber que todo sistema religioso é 100% bode. E aí está batista, presbiteriano, metodista, maranata, não sei o que, as pessoas acham que tudo isso é de Deus. Quem falou que religião é de Deus? Quem é que cria e controla as religiões? O bode. Maçonaria. Quando é que as pessoas vão perceber, acreditarem na palavra de Deus, gente? Quando que as pessoas vão acreditar na palavra de Deus? Então, aqui mostrando no templo lá, eles têm essas estrelas, na entrada, as 2 colunas, no leste, o sol, no norte, as trevas, o sul, segundo o vigilante. Isso é a ordem da loja maçônica, né?
E aqui, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, 25. Quem é que criou? Deus. E quem é a criatura? O bode, o homem. Eles adoram mais a criatura do que o Criador. Vou passando aqui, vou passar bem rápido. E tornou-se necessário, está vendo isso aqui? É o bode Bafomete com a cruz dos Templários. Por isso, o último cavaleiro templário, chamado Jacques de Molay, que era um pedofilista homossexual, hoje a gente tem certeza que era, porque aí em Salmo 115 diz: esses que adoram o ídolo, eu tornarei semelhante ao ídolo. E esse bode Bafomete, ele é andrógeno, é masculino e feminino. Então, com certeza, esse Jacques de Molay, que é o nome dado aos jovens na maçonaria, os jovens até 21 anos são chamados de Molay, na Igreja Batista são chamados de embaixadores do rei. Então, esse bode andrógeno aqui, adorado pelos templários, carregado por eles, esse demônio, diz aqui: tornou-se necessário acusá-los de algo gravíssimo para justificar a extinção da ordem. Nesse momento surge o traidor, um indivíduo chamado Eusiur da Florian, que havia sido expulso da ordem por má conduta, concordou em testemunhar contra seus antigos companheiros em troca de gratificação. Ele prestou vários depoimentos onde constavam coisas tais como adoração de demônio, orgias homossexuais, toda espécie de blasfêmia, planos de traição. Isso é o que eles falam. Igual como falaram quando o capitão William Morgan foi e denunciou que eles eram satanistas, que estavam querendo destruir a Igreja de Cristo, mataram ele. E Deus consentiu que nos Estados Unidos fechasse 95% das lojas. Isso em 1826. Tá? E ele disse, nos castelos templários, chamado comendadorias, havia uma figura de uma estátua demoníaca que tinha sido adorada. Ele prestava um culto tanto religioso quanto militar, sendo assim. Então, para você saber que isso é uma coisa antiga que eles adoravam. Vou mostrar aqui para vocês, isso é daquele La Maldition de Baphomet. A cruz de Baphomet no gorro do Grão-Mestre 33, tem essa cruz aqui, ó. Tá vendo, de Baphomet? Isso é naquele folheto feito na Inglaterra, mostrando aqui a cruz de Baphomet. Essa cruz representa o bode Baphomet, tá vendo? É uma cruz cortada 2 vezes. Esse é o símbolo do bode Baphomet. Foi usado por Aleister Crowley, aquele satanista, né? Esse daqui o satanista mais famoso desse século. Ele permite mostrar outro objeto, é esse daqui. Tá? Esse aqui é um grão-mestre, grau 33, com a cruz do bode Baphomet na cabeça. Abrindo a porta para o anticristo, a igreja de apostasia, a última igreja de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Está aí, aqui na porta da igreja de Laodiceia. Eu vou mostrar uma igreja batista aqui em Ipanema, nós tiramos a foto, e está aqui. Exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Está vendo esse tempo com um bode Baphomet na porta? Você acha, não, mas isso é um absurdo. Vou mostrar na primeira igreja batista aqui de Ipanema, ó, isso já tem muitos e muitos anos, mais de 50 anos. Isso é um cartão postal lá nos Estados Unidos, mostrando um cartão de Natal. Aqui você vê o bode Baphomet. Não vou ler tudo isso aqui, só traduzir aqui o que está escrito aqui, ó, em inglês, está vendo? Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas olha que está aqui no cartão de Natal. Cristo, Lorde. Quem é o Cristo que eles estão esperando? Esse bode Baphomet. A cara do bode aqui, ó. Isso é um cartão de Natal. Olha a porta da igreja batista de Ipanema. Eu botei aqui, tá vendo? Aqui por cima, tá vendo? O bode Baphomet estilizado aqui, ó, os 2 chifres, as 2 orelhas e o focinho. Aí aqui eu coloquei o templo de Satanás, tá vendo? Satanás aqui numa cruz com a serpente, o brinde do bode, da loja do bode, tudo do bode, ó, tudo isso da maçonaria. O livro da alta magia do bode. Olha aqui, a Bíblia de ritual satânico, de Aleister Crowley, esse que andava junto com os Beatles, né? Ali também, olha aqui, na capa da Bíblia, o bode Baphomet. Olha aquele que estava pendurado no templo, que é o símbolo das mensageiras do rei, na Igreja Batista, das meninas até 17 anos. E aqui é aquela
cara do bode Bafomete, em nome do nosso Satanás, Lúcifer excelso. Aqui, ó. Então, tá vendo? Como tudo isso não é coincidência, não, gente. É satanismo. Na cadeira desse templo de Ipanema, eu botei aqui, ó, tem essa cruz do grau 33, nas 3 cadeiras de couro. São cadeiras feitas à mão. É uma relíquia que está lá. Aqui, ó, a cruz do Templários com São João, esse ídolo, no peito do Hitler, no Demolei, essa mesma estrela do grau 33. Estou acabando de fazer bem rápido. Agora eu cheguei onde eu queria. Cheguei agora, vocês param tudo, acorda quem está dormindo, olha isso daqui, uma relíquia que uma pessoa me entregou, lá da maçonaria. Como eu botei no início, eles dizem, a cara do bode, aquele símbolo daquele bode é usado na maçonaria. Aquele bode com um bonezinho, ele diz, isso, nós não somos o que vocês dizem que nós somos, que na maçonaria tem bode. Tem, é o bode Bafomete, é do início ao final, que eles chamam do grande arquiteto do universo, e quando chega no grau 33 é o bode. Acabou, é isso tudo que nós estamos mostrando. Olha muito bem para essa imagem aqui, e olha o que está escrito aqui nesse adesivo. Isso é um adesivo para colar em para-brisa do carro. Eu tirei e recuperei esse adesivo, você vê que ele tem umas sujeirinhas aqui. É um adesivo grande assim para colar nos vidros do carro. E foi retirado com muito cuidado para ele não rasgar, e está aqui. É um adesivo antigo, vocês podem ver o aspecto dele, que ele está sujinho. Então, o que está escrito, eu botei aqui do lado. Ó. É grande, aí tem 3 pontinhos, Oriente, 3 pontinhos, esse I eu esqueci. O que é? Do Rio de Janeiro. Tá? Aqui embaixo tem algo, quer dizer, Augusta, respe, respeitável, loja, não está escrito completo, loja, simbi, é simbólica. Qual o nome dessa Augusta, respeitável loja simbólica? Qual o nome dela? Tradição e Evolução. É o nome desta loja, Tradição e Evolução. Onde foi fundada essa loja? Aqui no Rio de Janeiro. Que bairro? Olaria. Por quem? Vou mostrar aqui a seguir. Então, vocês viram o esquadro, o compasso e o bode perfeitamente aqui, ó. Aqui, ó. Este é o Sr. Isaías de Souza Maciel. Esse daqui, ó, o grão-mestre, com o olho que tudo vê aqui no peito, ó. Grau 33, aqui, ó. Pastor, ele não é macumbeiro, não é satanista. Ele está com o bode de Satanás. Ele é de Jesus. Vocês acreditam? Tem alguém acreditando? Você acredita? Que esse cara que fundou essa loja do bode, isso é adesivo lá da loja dele. Quando no primeiro vídeo que eu gravei com o Saad, em 18 de dezembro de 2001, que ele fala que ele recebia R$40 mil por mês desse Isaías de Souza Maciel, eu fui investigar todos aqueles nomes que o Caio fala, que o Saad disse, confirmei todos eles. Depois de 4 anos é que eu soltei o vídeo. Depois desses 4 anos, eu soltei o vídeo. Então, esse Isaías de Souza Maciel, ele descreve assim, como dono da Igreja Evangélica Brasileira. Não acontece nada no meio evangélico, tudo tem que passar pela mão dele. É uma espécie de um papa. Como não tem um papa, o argentino lá que manda na Igreja Católica, esse é o papa da Igreja Evangélica Brasileira. Ele está há 30 anos no poder e ninguém tira. E esse rapaz que está aqui do lado, você vai perguntar quem é. Quando o Saad diz que ele perdeu um amigo dele num acidente, quando ele diz que ia sair da maçonaria, que ele leu aquele livro que nós distribuímos, Maçonaria e Fé Cristã, ele já estava sentindo incomodado ali dentro, que ele não queria ficar mais ali. Ele falou isso o dia que ele fez o discurso no trono de Dom Pedro. Isso foi num dia, e poucos dias, será 3, 4, 5 dias depois, teve um acidente automobilístico, morreu esse Marcos,
a esposa dele e 2 crianças, assim, de 3, 4 anos. Ele tinha comprado um Monza tubarão, que eles chamavam, né? Aquele Monza bonito que saiu, e ele ia para Vitória, no Espírito Santo. Foi transferido, ele era oficial da Marinha, para trabalhar lá em Vila Velha. Eu conheço a festa da minha formatura, lá em 1977, lá em Vitória, foi nesse ginásio ali da Marinha. E ele ia para lá, só que ele recebeu uma bonificação, um dinheiro pela transferência, fazer a mudança. Ele comprou esse carro novo, novinho, carro 0 quilômetro, e foi lá para São Lourenço, aqui em Minas Gerais, pela Via Dutra, passar lá um fim de semana, para depois ir para Vitória. Na Via Dutra aconteceu um acidente, que ninguém sabe explicar como, e ele morreu. Esse aqui era o secretário do Saad. Assim que o Saad saiu, e o Saad sofreu muito, porque era um grande amigo dele. Frequentava a casa dele, andava junto para todo lado. Então, para você saber que isso tudo tem referência, tudo ligação com as coisas que acontecem. Sabe, esses acidentes acontecem. Então, foi uma forma, vamos dizer, estou dizendo que foi um acidente. Né? Foi um acidente e que o Saad ficou muito triste com isso. Coincidentemente, quando o Saad fala lá no trono de Dom Pedro, faz um discurso, fala, olha, ele disse que ele chorou lá e falou, olha, eu não estou contente com isso. Eu encontrei Jesus e não tenho mais condições de ficar aqui. Aí esse é o Isaías de Souza Maciel. Toda e qualquer coisa que acontece no sistema religioso, aqui no Brasil, tem que ter o aval desse homem, desse bode Bafomete aqui, da loja dele. Olha aqui. Quem é o Deus da Igreja Evangélica Brasileira? Pelo amor de Deus, gente, me ajude a gritar isso para o Brasil inteiro, do norte a sul, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, para o mundo inteiro. Esse é o Deus para quem você entrega seu dízimo e oferta, para ajudar Satanás a cumprir o reino dele aqui na Terra, matar as pessoas, destruírem o engano e a mentira. É isso que nós estamos falando há 35 anos. Os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Pelo amor de Deus, quando que este povo vai ouvir a palavra de Deus e vai acreditar na Bíblia, gente? Estou há 35 anos falando. Graças a Deus, temos 1/4 do povo brasileiro, eu espero chegar já à metade. Tem que sair disso, gente. Isso é que você está subordinado, toda essa maldição desse bode em cima de você. É isso que você contribui com o seu dízimo e oferta, que Jesus rasgou o véu do templo, disse, o meu evangelho é de graça, receber de graça dar. Você não tem que dar dinheiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Você não tem que dar dinheiro para nenhuma instituição, que Jesus não criou essas instituições. Agora, passa esse vídeo, irmão, manda isso para todo mundo que você puder. Vocês têm dúvida, falar, você viu o que eu botei no início? É dizer, nós somos os bode, nós não somos o que você imagina que nós somos. Eu fiz uma breve refutação do bode. Agora, olha o texto bíblico aqui, acho que é Atos dos Apóstolos 7, que eu não tive nem tempo de copiar esse versículo aqui, ó. Atos dos Apóstolos 7, Estevão se defendendo lá, e ele se defendeu e depois mataram o Estevão. Não é? Quer ver? Olha aqui, ó. Mas eu acho tudo, graças a Deus, a cabeça, apesar de velhinho, a cabeça funciona, né? Olha aqui, um capítulo enorme, a defesa de Estevão. Defesa de Estevão, o capítulo 7 tem 60 versículos, acho que é o maior capítulo do Atos dos Apóstolos, 60 versículos. Estevão refutando isso daí. Então, quando chega no versículo 42, diz assim, olha aqui, mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro do profeta. Essa estrela, o exército do céu, o quê? São 72 demônios de Salomão. Tá? Mas Deus se afastou e abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. 2 pontos. Porventura, me ofereceste vítimas e sacrifícios,
no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não. Antes formastes o tabernáculo de Moloque. Por isso que eu digo, Paulo ele construía tendas. Ele poderia ter construído tabernáculos. Nunca construiu um templo. Ele construía tendas. Tabernáculo é um templo de lona. É o que Paulo vivia disso. Ele abandonou os altos graus da maçonaria da época, do sistema religioso, que ele era cidadão romano, abandonou todo o sistema religioso de Roma, do falso profeta, e abandonou todo o sistema judaico, que era do anticristo, da sociedade secreta. Então, antes, o que fez o povo judeu? Antes formaste o tabernáculo de Moloque, esse deus homossexual, esse bode andrógeno. Eles deitavam varão com varão, que no primeiro livro da vida, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esses 5 primeiros livros que Moisés escreveu, o Pentateuco, no livro de Levítico, capítulo 18, 20, ele fala dessa estrela de Renfã. É a estrela do vosso Deus Renfã. Figuras que vós fizeste para as adorar. Transportava-os-eis, pois, para além da Babilônia, para o inferno. Então, Deus botou esse povo na escravidão por causa dessa adoração. E o Brasil está nessa escravidão, gente, de corrupção. Você trabalha, você paga imposto, você não tem escola, não tem saúde, não tem educação, tem drogas, tem violência, policial morrendo toda hora, e você só é promovido na polícia se entra para a maçonaria, você só é promovido no seu serviço se você entra para a maçonaria, ou seja, para você ter algum sucesso, alguma coisa, você tem que fazer o pacto do bode, você tem que receber esse bode, você tem que receber essa maçonaria, senão isso você não compra, não vende. Você não estuda, não trabalha. É o bode de Salomão, da marca 666. É o número de um homem, a marca da besta, que está aqui no Barra Shopping. Tem no número 4.200 no número 5.800 opções de número. Qual é o número do Barra Shopping? Olha ali em cima daquela estátua da liberdade de Satanás, da escravidão, 4.666. Isso não é ficção. Então, nós estamos mostrando, gente, aí que está a história do Brasil. Então, eu recomendo os irmãos lerem todo o capítulo do Atos dos Apóstolos, ele refutando isso. E aqui, assim, o Brasil está nessa situação, gente. O que tem de Jesus aqui nessa terra? Um grupo muito pequeno que nós começamos a recuperar, porque aquilo, quando o Fausto tentou me matar, foi um projeto de Satanás, mas Deus... Quem é que encarnou dentro do Fausto e disse assim, esse bode Bafomete que encarnou dentro do Albert Pike, disse, não precisa matar o Pedrosa. Mas o que o Pedrosa fez? Nada. O Pedrosa pregava o evangelho, amava o próximo, evangelizava nos presídios, ali no ambulatório da igreja, mas sustentava missionário na Bolívia, no Chile, entre os índios. O Pedrosa fazia campanha de adoção de missionários, era professor da escola bíblica dominical, ele entrou no serviço social, que distribuía 13 sacolas por mês. Eu passei a distribuir mais de 100 sacolas de alimento para o povo ali, numa região muito pobre ali. E foram fazendo isso, entregava o dízimo regularmente. Olha a fortuna que eu entregava para esse bode desgraçado, dentro da Igreja Batista, na mão do presidente da Convenção Batista Brasileira, o bode nojento Fausto Aguiar de Vasconcelos. Quem que eu ajudava com o meu dízimo e oferta, o dinheiro que eu dava? O bode Bafomete. E onde está Jesus aí? Está fora. Os construtores rejeitaram Jesus Cristo. Construtores de quê? De templos onde Deus não habita. Então, eles não deixam Jesus entrar lá dentro. Pergunta qualquer livro que você pega, você pode falar o nome de Jesus lá dentro. Não pode. Agora, o nome de Salomão ou do bode, você fala o tempo todo lá, desses demônios. É isso que é o Deus dos brasileiros, infelizmente. E, graças a Deus, o povo que saiu fora está correndo fora. Tá? Então, aqui eu já falei da estrela de Renfã. Por isso, quando você chega nos altos graus, acima do grau 30, não adianta discutir com o maçom. O maçom é o cara mais enganado de todos. É o cara que menos sabe maçonaria. Teve um idiota aí, num comentário, essa da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus, não, do diabo. Coloca o nome certo. Sou maçom grau 18, sou da Assembleia do Diabo. Tem que escrever assim. Porque não sei o quê, que não tem nada a ver com esse bode, não tem nada a ver. Então, quando você chega, você só vai discutir alguma coisa com o maçom acima do grau 30.
e são 5% deles. O próprio Albert Pike falou, o maçom enganado merece ser enganado. 95% faz parte da massa, do enrolo, que não sabe mais. São os maiores idiotas do mundo, que o próprio Albert Pike diz, o maçom enganado merece ser enganado. E ele que faz isso. 95% é massa. Só sabe maçonaria, só 5% e chega acima do grau 30, como a Abimael chegou, como o Saad chegou. Aí que você vai dizer, então, quando chega aqui no grau 30, isso eu resgatei isso de um site espírita, isso aqui, ó, tá? Um site espírita. Ele diz aqui, você tem que dizer lá, Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Hermes não é Deus, Jesus não é Deus, Maomé não é Deus, Moisés não é Deus, Plutão não é Deus, Zoroastro não é Deus, a estrela de Renfã, esse é o nosso Deus. Está lá em 1 João, acho que é 2, versículo 3, 4. Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou? Então, o anticristo, primeiro, você tem que negar que Jesus é Deus. E depois você tem que dizer, essa estrela de Renfã é Deus, esse bode de Baphomet é Deus. Estrela, no passado, no grego, acho que é Astarote. Vem de esteroide, asteroide também, né? É estrela. Astarote. É o deus Astarote, o deus estrela. Aí, Moloque, esse deus estrela. Eles adoravam. É isso aqui que é o Deus dos pastores de todas as denominações do Brasil. Por isso que eu mostro esse slide também, que eu já fiz há muito tempo. O anticristo não terá respeito ao Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Ele não terá respeito a nenhum dos deuses, é ele só, a estrela Baphomet. Ele vai se assentar lá no templo de Jerusalém, querendo parecer Deus. Presta atenção, esse que eles chamam de Deus estrela Astarote é um demônio, ele não é Deus. Por isso, quando chega no primeiro grau, segundo, terceiro, até o grau 33, cada vez que você vai fazer uma colação do grau, você muda do grau primeiro para o segundo, você tem que dizer, eu, diante do grande arquiteto, que é Deus, entre vírgulas, você tem que fazer essa junção explicativas, que é Deus, eu prometo não revelar os segredos do segundo grau. Se eu revelar o segredo do segundo grau, que me arranque o coração, esse é o sinal. Você faz assim, ó, arranque o coração e me enterre na areia do mar, do esquecimento, não sei o quê, com a mão fechada assim, essa mão de leão, que eles chamam assim. Ó. Então, esse é o grau 2, grau de companheiro. Então, isso está escrito em Daniel 11:37. Então, os cristãos aguardam o Jesus Cristo. O que eles estão aguardando? Jesus Cristo? Estão aguardando o bode Baphomet, a estrela, o sistema religioso. Vão estar todos juntos lá, o Fausto Aguiar de Vasconcelos, há uns 30 anos, eu e Paulo Pimentel, brigando lá, ele fazendo católicos e batistas unidos novamente. E a traição continua, denunciando o Fausto lá na reunião escondida, secreta na Argentina, com os padres de lá. Ele e o Fanino, nós conseguimos foto, mostramos na internet e fomos desmascarando o cara. E faliu a Juerp, faliu a Juratel, que era a TV dos Batistas, que aqui no Rio era a TV Rio, que virou a TV Record, ninguém sabe quantos milhões que rolaram, dinheiro para cá e para lá, faliram a Juerp, depois faliram os colégios americanos e faliram os seminários. E para onde foi esse dinheiro? A Lúcifer. Então, e quem Jesus falou aí que nós entramos, que eu descobri, Malaquias 2, quem é que rouba o Senhor nos dízimos e oferta? Não é o povo. O povo é ignorante, entrega lá para o seu pastor adorador de Lúcifer, e ele pega o dinheiro e leva para Lúcifer. Foi isso que eu denunciei lá, o falso. Eu não denunciei isso de público. Discuti isso só com ele. Eu não fiz nenhuma apresentação pública. Eu só discuti isso com ele. Falso, vão dar um exemplo ao povo brasileiro, mostrando que o povo brasileiro não aceita a corrupção. Vão pegar quem faliu a Juerp, essas pessoas vão botar na cadeia. Foi ali que nós começamos a nossa Lava Jato, aqui no Brasil, em 1995, por aí. Em janeiro de 1996, ele pega meu pescoço para me matar. Por quê? Que mal que eu fiz, gente? Que mal que eu fiz? Para esse bode Baphomet pedir a minha cabeça e tentaram me matar, e por um milagre, Deus me salvou disso. Por isso que eu estou aqui pregando com toda a autoridade, não minha, autoridade de Jesus Cristo. Quando eu sento aqui, me enche de coragem e eu falo tudo aquilo que depois eu não tenho coragem de falar.
E às vezes as pessoas pensam, me encontram no meu local de trabalho, Pedrosa, você nem parece aquele cara da televisão, lá da internet. Você chega aqui, você fala tão calmo, tão manso. Ah, meu amigo, mas quando eu sento naquela cadeira ali, diante daquela câmara, eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu falo tudo que eu quero e que não quero, que Deus manda falar, eu mando brasa. Então está aqui, irmão, aguardam o Cristo. Os judeus aguardam o Messias Ben Davi. Tudo isso é um bode. O budista aguarda a quinta e última reencarnação de Buda. É um bode. Os hindus aguardam o Krishna. É o próprio bode. A nova era aguarda o Maitreya, que é o próprio bode. Os maometanos aguardam o Imã Mahdi. Os zoroastranos aguardam o Sosioshi. E os maçons aguardam o Rabi, que eles chamam o grande arquiteto do universo. Tudo isso é um só, irmão. Vai ser um anticristo, um só que vai se assentar no trono lá de Salomão, aquele trono que tem na maçonaria, só um que vai sentar. Esse bode Bafomete, andrógeno, esse anticristo. E todos esperam um Deus diferente, é esse demônio que vai se assentar no templo de Salomão, na cadeira lá do trono de Salomão, querendo parecer Deus. Preste atenção, Deus só existe um nosso, o Deus de Abraão, que criou todas essas gerações todas, depois veio Isaac e Jacó, veio Jesus, o leão da tribo de Judá, e nós, o povo da igreja de Cristo. O outro sentido de Salomão foram os sionistas, os falsos judeus, esse da sinagoga de Satanás. Ele abandonou Deus e foi seguir todas as abominações do Egito. No Egito tinha coisa boa, mas Salomão foi pegar as abominações que tinham lá. Já começou casando com a filha do faraó, que era terminantemente proibido. O judeu só podia casar com o povo judeu. Era a lei de Deus na época. E Salomão desobedeceu em todos os sentidos a lei de Deus. Tá? Nós já estamos encerrando. Então, aqui eu mostro os versículos, irmão. Os irmãos dizem, eu repito, só eu que falo isso aqui. Quando que o Silas Malafaia vai pregar isso? Quando que o Billy Graham pregou isso? Quando que o R.R. Soares vai pregar isso? Quando que o Caio Fábio vai pregar isso? Quando que esses homens aí do sistema religioso, que o Papa vai pregar isso? Está tudo na Bíblia. Nunca pregaram e nunca vão pregar. Igual Ezequiel 8. Só eu que falo isso e para pessoas decorarem e aprenderem. Para não ir lá onde não ensina a Bíblia. Esse povo do Bafomé só diz prosperidade de Salomão. Você não sabe de onde vem o dinheiro dos sujudeiros? Então está escrito, Isaías 28, 16, olha, no Antigo Testamento. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião, em Jerusalém, uma pedra já provada. A pedra provada, quem é? Jesus. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Não se apresse. Ela virá daqui 600 anos. É isso que Isaías estava falando. Já ele profetizando, 600 anos antes, quando levantou Salomão com as suas prostitutas, todo esse sistema religioso, Deus levantou todos os profetas. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Ezequiel, todos os profetas para falar contra esse sistema religioso de Salomão, desse bode Bafomete, gente. Porque Deus levantou todos os profetas para falar contra esse sistema religioso que é válido até hoje, contra todos esses que estão aí, servindo a luz no sistema religioso, e nunca pregaram tudo isso que está na Bíblia, nunca pregaram Ezequiel 8, e o Silas Malafaia e o R.R. Soares mandaram fechar o programa, que nós fizemos só 4 programas na Rede TV, e se fosse um ano de programa, eu garanto, nós íamos ganhar 100% do povo aqui para o Brasil, para Jesus. Mas o povo do bode não deixou, como não estão querendo deixar a gente no nosso canal aqui, que nós não devemos nada a ele, nem satisfação. Nós devemos o amor que nós devemos uns aos outros. E querem tirar o nosso canal do ar aqui, comprando com dinheiro, porque o dinheiro não foi. Pode dar a quantidade que quiser, que eu não vendo a Igreja de Cristo por nada. Ela não é minha, é de Cristo. Como é que eu vou vender? Esse ministério não é meu, é de Cristo, é da Igreja de Cristo. Isso daqui não é a Igreja do Pedrosa. Isso aqui não é o ministério do Pedrosa. Isso aqui é a Igreja de Cristo, é dele. Pergunta a ele quanto que ele vende. E quem é que pode comprar uma ovelha de Jesus? Porque uma ovelha de Jesus vale mais que o mundo inteiro. Na TV Record, na TV Globo. Então, por isso Deus disse a essa igreja prostituta, nós pobres, cega, nua, miserável e desgraçado. Essa igreja de Laodiceia, vocês não têm nada, são pobres. Vocês conseguem comprar uma ovelha de Jesus? Ela vale mais que o mundo inteiro.
todo o sistema de rádio e televisão do Brasil consegue comprar uma ovelha de Jesus? Não consegue. Nós já temos aqui 40, 50 milhões de ovelhas de Jesus aqui, estão esperando o arrebatamento da igreja. Então, aí vem cá, no Novo Testamento, está escrito, 1 Pedro 2,6. Por isso também na Escritura se contém. Ele já citando, ó, na Escritura se contém, repetindo o que Isaías tinha falado. Quer dizer, os discípulos de Jesus seguiam os profetas. Aqui, ó. Pois eis que também na Escritura contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Está vendo? 600 anos depois, não perdeu a palavra dos profetas, Pedro está repetindo o que Isaías falou. Está escrito, 1 Pedro, agora 2,7, continuando a sequência aqui, eu falei o 2,6, agora o 2,7. E assim para vós, os que credes, para quem crê nessa pedra preciosa, ela é preciosa, mas para os rebeldes, os construtores, a pedra que os edificadores, os construtores maçons reprovaram, essa foi a pedra principal de esquina. Bíblia. Vocês viram alguém pregando isso aqui? Ninguém prega. Agora, Efésios 2,7, apóstolo Paulo agora. Edificados, ou seja, construídos sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Para o fundamento dos apóstolos, do profeta, 600 anos de Jesus. Era essa pedra que eles sabiam que ela ia existir, que ela vinha, que eles profetizaram mais de 300 vezes. Eles profetizaram mais de 300 vezes. Olha, vai vir uma pedra que vai ser posta, uma pedra principal de esquina, que não é esculpida por mão de homens, como disse Daniel, lá em Jerusalém. Não tarde por esperar. Pode crer, essa é a pedra preciosa, é a pedra fundamental. Ela chama-se Jesus, não se chama bode bafomete. Fala, dita pelos profetas e confirmada pelos discípulos de Jesus, né? Então, ele diz, edificado sobre o fundamento do apóstolo e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora, vamos lá em Atos dos Apóstolos, o médico Lucas escrevendo as atitudes dos apóstolos, né? 4:11. Ele, falando de Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os maçons, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, o resto é do diabo. É isso que nós está aqui na palavra de Deus, nós falamos. Está todo o povo lá com esse bode bafomete nas religiões. Gente. Lucas 20:17, o médico Lucas de novo, já falando no evangelho dele, né, em Atos. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? Quem é que estava falando? O próprio Jesus aqui. O próprio Jesus falando aqui. E ele, olhando para eles, disse, o que é que isso que está escrito? Igual o Pedrosa faz há 35 anos. Está escrito, está escrito. Assim que Jesus enfrentou Satanás no deserto, assim que nós estamos enfrentando o Satanás, esse bode bafomete aqui, há 35 anos. Está escrito, está escrito. A pedra que os edificadores, os construtores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina, o próprio Jesus dizendo, eu sou a cabeça de esquina, não é bode bafomete, não é andrógeno, não é Salomão, não são os seus 72 demônios da sua goetia. Quem é a cabeça da igreja de Cristo? Jesus. E os maçons rejeitaram. Vamos ver lá agora no livro de Marcos, no Evangelho, 12:10. Ainda não lestes esta escritura? Marcos falando, está escrito aqui, ó. Está escrito, ainda não leste? E Jesus falou aqui agora, mas não está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. E Marcos disse aqui, vocês não leram ainda as escrituras? A pedra que os construtores maçons rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Irmão, 22 vezes eu achei isso na Bíblia e nunca vi ninguém pregando que Jesus é a pedra. Todo mundo fala que é o bode bafomete, que é a maçonaria, que é o Silas Malafaia, que é o Bispo Macedo, que é o Quirino Cunha, que construiu o templo para Satanás aqui no Brasil. Ninguém falou nada. Só eu que falei. Quando eles botaram a Arca da Aliança, eu falei 15 anos antes. Esses homens vão construir o templo para o capeta aqui no Brasil. Aí comecei a bater, sozinho. E está aí, ó.
Deus tem me usado muito, irmão. Antes da desgraça acontecer, eu já tinha escrito e mostrado o anticristo mais cedo. Isso é obra de Satanás, gente. Agora vamos lá para Salmos. O rei Davi, já falando em 118, 22, o pai de Salomão. Olha aqui. A pedra que os construtores maçons rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O filho dele, Salomão, viu isso? Não. Porque o Salomão já foi filho de uma prostituta. É um filho da... Isso mesmo, você entendeu? O Salomão é um filho da... Em todos os sentidos. A mãe dele largou o marido dela, que estava lá na guerra, e foi transar com Davi. Salomão é um filho da... Isso mesmo, da igreja prostituta. Tá vendo? Então, um homem desse, sendo adorado como se idolatra, porque os deuses que Salomão adorava, gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Demônios. Tá? Então, Salmo 118. Agora vamos para o Salmo 127:1. Continuando, o pai de Salomão, o Davi. Se o Senhor Jesus Cristo não edifica, ou se ele não constrói a casa, em vão trabalham os que edificam, ou seja, os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, os trabalhos todos que os maçons fazem são trabalhos inúteis. O trabalho que esses construtores fazem são inúteis, porque são fundamentados em Lúcifer, em Cibó de Bafomete. Não tem. Em Mateus 21:42, disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Olha, mas vocês nunca leram aquilo que está escrito aqui, ó? O próprio Jesus falando aqui de novo. O próprio Jesus falando aqui de novo. Vocês nunca leram aqui? Está escrito. O Pedrosa fala há 35 anos. Está escrito. E Satanás quis me destruir lá com falsa guerra de Vasconcelos, adorador do bode Bafomé. Pastor, e receber esse dinheiro todo para entregar para Satanás. Olha aqui, o próprio Jesus dizendo, Mateus 21:42. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores, ou seja, os maçons rejeitaram, Jesus Cristo, eles rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, ou seja, a pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos, foi Deus que colocou o filho dele como pedra principal de esquina. Então, isso tudo a gente está colocando, o nosso fundamento é esse. Então, o reino mundial de Satanás não subsistirá, porque é um reino dividido. É um reino dividido. Deixa eu ver só, mudar essa letra aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho, para ela ficar dentro do slide. Aqui, ó. O reino mundial de Satanás não subsistirá. Esse reino do bode, gente. A palavra de Deus já mostrou, está escrito em Daniel 2, 41, 42, está escrito aqui, ó. Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Quanto ao que viste aos pés e os dedos, em parte, aqui, ó, de ferro, em parte do barro de oleiro. Nós estamos vivendo esse período que agora já passou Babilônia, cabeça de ouro, passou os braços e o tronco de prata, né, o Império Medo-Persa, passou o Império Grego, que era o tronco, o abdômen de bronze, passou o Império Romano, as duas pernas de ferro, e agora nós estamos vivendo os 10 dedos de barro e ferro. Desde 1990, o mundo foi dividido em 10 nações, pela ONU, esse governo mundial do anticristo, essas instituições filantrópicas. E queriam me dar um programa na televisão aí para falar lá desse negócio da ONU, um programa do Projeto Criança Esperança, que é o projeto da ONU. Mas se eu vou lá falar, o que eu vou falar lá para ajudar a ONU a dominar o mundo, para levantar o anticristo? Estou fora disso, estou fora, não quero nada disso não. Quero falar de Jesus. Essa que é o povo tem que ouvir. Então, quando viste dos pés e os dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. O barro e o ferro é um reino dividido. Esse governo da nova ordem mundial é uma fake, é uma mentira, já deu errado. Não subsistirá. Qual governo deu certo? É o 7º milênio, vai se estabelecer um reino eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, nesse governo mentiroso que vem dominando o mundo através do engano do bode Bafomete. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro,
pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. De onde? Terra, barro. De onde que fala isso? Israel, a terra. Quando fala de terra, é Israel. E quando fala de muitas águas, de religião, emergir das muitas águas, das religiões. A primeira besta emerge das muitas águas, das religiões, e a segunda emerge de Israel. Tudo isso que nós estamos vendo, irmão, nós não estamos há 2000 anos. Lá no tempo de João Batista, nós estamos vendo tudo isso acontecendo na nossa cara, na internet, no jornal, na televisão. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo e as pessoas estão achando que Jesus não vai voltar. Então, venha participar conosco, venha juntar aqui esse povo para vocês verem quem é esse Deus que domina o Brasil, esse demônio que quer aparecer como Deus. Isso tudo que nós pregamos aqui é Bíblia, é 100% Bíblia, e ninguém pregou no Brasil que todo mundo, todo sistema religioso é bode bafomete. Não tem uma religião de Deus, irmão, tudo é do capeta. A única vez que fala religião na Bíblia é que era uma instituição corrupta. Olha as corrupções todas que a gente sabe aí, o sistema religioso todo envolvido com isso. Nunca pregaram Ezequiel 8, porque Deus, há 2.600 anos, se afastou dessa imundícia de Salomão, desses demônios de Salomão, e pegou o povo dele, espalhou para o mundo inteiro para não se contaminar com essas imundícias das prostitutas de Salomão, dessa igreja prostituta. O próprio Deus, Ezequiel 11:16, eu espalhei o meu povo para o mundo inteiro. Por isso houve essa diáspora do povo judeu. Deus não quer vocês dentro desse inferno, dessa desgraça de religião, de Salomão, dessa igreja prostituta. Eu não quero vocês aí dentro. Sai fora dela. E vem Jesus, 2.600 anos depois de todos esses profetas, e diz, eu acabei com o templo, acabei com Salomão, sou maior que o templo, sou maior que Salomão. Sai fora dela, povo meu, para não se prostituir com essa igreja prostituta que enche a terra de violência, me irrita esse que leva o reino, o ramo de acácia ao nariz. Essa igreja que enriquece os traficantes da terra. Olha quem controla o tráfico de droga no mundo inteiro, é a religião. Quem faz as guerras todas no mundo inteiro, as religiões, para criar um montão de órfãos e viúvas. É isso que a palavra de Deus manda? A gente matar os homens e deixar um montão de órfãos e viúvas? Não. A única vez que fala religião na Bíblia, Tiago 1:27, é o seguinte: a verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Corrupção deste mundo tem um nome: religião, que faz todas as guerras e cria milhões e milhões de órfãos no mundo inteiro. E depois as mães que sobram vão lá, os soldados, e pegam elas como prostituta a troco de comida. Essa é a história do mundo, das guerras, gente. Pelo amor de Deus, o Escarlate and the Beast está aqui, 1.300 páginas. Lê esse livro, tenta achar. Você vê como que é fácil trazer a verdade aqui para vocês? Então, este é um reino dividido. Isso a ONU, o Vaticano, tudo isso é fake, isso é engano, isso é perdição, isso não prospera, é um reino dividido. E está todo mundo acreditando nessa mentira do diabo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É um reino dividido. Acabou, gente. Não tem se ficar acreditando no Vaticano. Olha que eu mostro aqui, gente. Repetindo, porque ninguém fala isso, ninguém mostra isso. Vocês viram alguém mostrando e nunca vão mostrar. Olha isso aqui. Isso é dos países de 1919 a 1950. Tudo vermelho, tudo comunista, a maçonaria francesa causando guerras de destruição, com tudo isso aqui. E principalmente o Vaticano, a Igreja Católica, foi criada em consequência disso. Como foi resgatada aquela que estava morta, resgatado o Império Romano. Aqui, ó, todo ordo abixal, tese versus antítese igual síntese. Todo mundo comunista, destruiu o mundo todo com caos. Agora, olha como está a União Europeia. A Itália aqui, está vendo o pezinho aqui da Itália? Tudo ficando azul, o mundo todo. Agora é a maçonaria inglesa, que é da ditadura mundial, que é do anticristo. As pessoas acham que essa ditadura mundial agora vai consertar o mundo. O Satanás da esquerda destruiu, agora o Satanás da direita vai consertar o mundo. Isso não tem conserto, só tem um conserto nesse mundo. Isso vai virar cinza e enxofre.
Jesus vai construir um novo céu e uma nova terra. Isso não tem conserto, nem para a maçonaria da direita, nem da esquerda, gente. Vocês têm que pensar em isso que está na palavra de Deus. Deus disse, olha, o diabo vai consertar o mundo através da maçonaria inglesa, agora causando a direita no mundo inteiro. Vamos voltar aqui um pouquinho para a pessoa, para repetir mais um pouquinho, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, elas não entendem. Olha aqui, olha aqui. O mundo todo foi destruído com o comunismo. Isso aqui é Estados Unidos, aqui o Brasil, a Europa, a Ásia, a África, a Austrália, tudo isso aqui. O mundo todo vermelho. Cheio de comunismo, maçonaria francesa, matando só lá no norte, nessa turma do Salomão, que é aquela parte do norte que Salomão causou divisão do reino de Deus. 10 tribos ficaram para o norte, de onde vem o mal de Israel, e Israel é Jacó. E as 2 tribos do sul foram as tribos de Judá, de onde veio Jesus, e a de Benjamim. E essas tribos do norte todas se juntaram com Salomão todo, essa porcaria toda do mundo que está aí. Desse comunismo que matou na época 200 milhões de pessoas, de fome, sede, violência, etc. Olha aqui. Agora você passa para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá ficando tudo azul agora. E Deus vem agora e vai marcar aqueles que lutam contra as abominações que faz aqui no Brasil, na China, na Índia, em todo lugar que faz em Jerusalém. Olha aqui, Ezequiel 9:4. E nós pregamos Ezequiel 8, ninguém pregou, que Deus se afastou do templo e tirou o povo dele de lá. Eles levam o ramo ao nariz, enchem a terra de violência, irritam a Deus. Olha o que Deus diz aqui. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas essas abominações. Os homens que não aceitam essas abominações, que gemem por isso, como Estevão fez contra essa estrela de Astarote. Esse você marca com o meu selo, e ninguém toca, que cometeu no meio dela, de Jerusalém. Olha aqui. Então, encerrando aqui, com esse último slide, gente. Essa é a estrela de Renfã. É isso que nós temos lutado e mostrado, irmão. Tem que sair fora dela, povo meu. Vou voltar esse slide aqui para vocês verem o que é o homem que manda na igreja, o dono da igreja evangélica. Né? Se isso pode chamar de evangelho, vocês nunca mais cresceram, acho que eu tenho mostrado, todos os nossos trabalhos são inéditos. Todas as informações bíblicas de verdade que você tem aqui no Brasil, você pode levantar, que saiu aqui da boca do Pedrosa. Pode levantar. Tudo isso que está desfazendo a obra do diabo. Por isso, Satanás levantou uma grande oferta aí para fechar esse trabalho. Eles estão doidos para fechar isso aqui. Me ofereceram uma fortuna. Eu falei, não vou sentar para negociar com vocês, não. Só se abrir mão disso. Não abro mão disso. Vê se eu vou abrir mão da Igreja de Cristo para a TV Globo, para a TV Record, para o Bispo Macedo. De jeito nenhum. Enquanto Deus me der fôlego. Olha aqui. Vocês têm certeza agora quem é o dono que está levando todo o seu dinheiro para entregar a Lúcio e te levando para o inferno? Para onde vai o seu dinheiro? Diz minha oferta. A gente tem que pedir Jesus dando no seu dedo para o capeta para destruir o Brasil, para perseguir a Igreja de Cristo como eu fui perseguido, como esse bode aí, ó, quiseram me matar. Presidente da Convenção Batista Brasileira, grau 33. Aí o Algedi, o psiquiatra, pegou esse CD do Saad e distribuiu lá na primeira igreja, né? Aí, Fausto Aguiar de Vasconcelos resolveu pela primeira vez, eu nunca tinha visto a primeira igreja batista do Rio de Janeiro excluir ninguém. Tinha prostituta, ladrão, mentiroso, assassino, tudo que você tivesse lá tinha. Inclusive maçom, satanista como ele. Ninguém foi excluído. O Rei Momo do Carnaval de 2005, 2006, era membro da primeira igreja batista do Rio. Mas resolveram excluir o Algedi porque ele distribuiu o CD do Saad, dizendo aquela lista de maçons, e o Fausto estava ali. Então foram excluir. Chegou no dia, eles viram que Saad sabia das coisas, e eu não sabia que ele tinha mandado me matar. Ele fugiu para os Estados Unidos, ficou 10 anos nos Estados Unidos. Voltou agora, o ano passado. Está lá na Igreja Batista da Liberdade, ou seja, Igreja Batista do Inferno, do satanista Fausto Aguiar de Vasconcelos, desse bode Bafomete. É isso que é a realidade do povo brasileiro, da religião, e não é diferente no mundo, não. Então, é isso que nós temos mostrado para vocês. Este é o bode, é o símbolo do Grande Oriente. Não sei se eu esqueci o que é,
do Rio de Janeiro. É a loja maçônica aqui. Vocês podem digitar Isaías de Souza Maciel, que eu soltei uma roupa dele todo paramentado, assim, com todas essas medalhas, esses negócios. Tem aí. Ele está na lista do SAAD. Aqui, ó. Grande Oriente do Rio de Janeiro. A Grande Oriente Independente. Eu lembrei agora. Grande Oriente Independente. Independente. Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro. Tá? A augusta, respeitável, loja simbólica, tradição e evolução. Olha os quadros compasso e o bode aqui dentro. Vocês estão vendo a cara de Jesus Cristo aqui, a cabeça, a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores? Esse é aceito pelos construtores, o bode Bafomete, o demônio de Salomão. Esse que é aceito aí. Então, irmão, eu agradeço a atenção, o carinho de vocês e peço que Deus continue guardando e protegendo esse Brasil. Eu vou te dizer a vocês, irmão, vocês podem reconhecer, ninguém mais amou esse Brasil do que eu. Ninguém mais amou esse Brasil do que eu. Ninguém mais fez pelo Evangelho aqui no Brasil do que eu, mesmo sendo um homem humilde, pequeno, perseguido e odiado. Mas você pode ver, toda a palavra de Deus foi pregada, foi de morro. Eu tenho 35 anos, irmão. Não cheguei aqui nesse hangout aqui, foi no morro, favela do Rio de Janeiro, posto de gasolina, hospitais, e era distribuindo folhetos, jornalzinho que a gente fazia, imprimia na impressora, e foi mostrando, gente, no sistema religioso não ensina a Bíblia, não prega a Bíblia. Para eles, o Deus dele é outro, não é Jesus Cristo, não é o Yeshua Hamashia, não é o nosso Deus eterno, não é o Espírito Santo. Então, nós explicamos tudo isso. Ninguém sabia, 35 anos, o que era maçonaria, o que era maçonaria da direita, o que era esquerda, o que era Illuminati, o que era Rosa Cruz. Rosa Cruz foi a do Martim Lutero. Qual a reforma que fez? A igreja prostituta preparou a filha da prostituta. É isso que é. A prostituta e a filha da prostituta. É isso que é um sistema religioso, é isso, gente. É isso, literalmente. Você pega a Rosa Cruz, todos os livros estão aqui, eu li todo aquele inferno da Rosa Cruz. Tem um livrão desse tamanho aqui, de símbolos e sinais. Ele diz, Jesus Cristo não é Deus. O Deus da Rosa Cruz é uma força principal e inteligente chamado Grande Arquiteto do Universo. É o grau 18 da maçonaria Rosa Cruz. Então, meu irmão, como é que você pode estar dentro de um lugar desse, achando que vão te ensinar de Jesus, você vai estar dando dinheiro para Jesus? Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25, para encerrar. Jesus, o apóstolo Paulo chegando em Atenas, viu quase 5.000 ídolos ali, e quando ele olha, vê lá no cantinho, Deus desconhecido. Esse Deus que eu prego há 35 anos, o Deus de Estevão, não era o Deus da estrela de Reifã, o Deus desconhecido. Ele disse, este é o meu Deus, é o Deus de Estevão, é o Deus de Pedrosa, é o Deus de Paulo. Este Deus, ele fez o céu e a terra, e domina sobre o céu e a terra. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele pergunta, de que necessito eu? Eu não sou servido por mãos de homens. Aviãozinho para Jesus, dinheirinho para Jesus, um carrinho para Jesus, um templo para Jesus. Ele diz, eu não sou servido por mão de homens. Sou eu que vos dou todas as coisas. Não invertam a situação. Sou eu que dou as coisas para vocês. Eu dou todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. O resto que você ouve falar disso é do capeta, é do diabo, do inferno. Não tem nada a ver com Jesus, com Bíblia, gente. Quando é que vocês vão acordar para a palavra de Deus? Quando que vocês vão dar crédito à palavra de Deus? Por isso o Brasil está nessa situação toda de corrupção, vergonha, culpa dos construtores, culpa desse sistema religioso satânico, e a culpa principal é tua, que não toma atitude diante de Deus, que ele disse, sai fora dessa igreja prostituta, porque me ofereceram milhões e milhões de dólares para terminar esse programa aqui, porque eles estão perdendo milhões e milhões de dinheiro, que eles veem você como dinheiro, um otário que dá dinheiro para o diabo. Então, eles estão vendo que eles estão perdendo dinheiro, eles não têm um mínimo de amor a você. Eles têm interesse no seu dinheiro que você está jogando fora para o diabo. Então, eles estão desesperados, porque eles sabem, se fechar isso aqui, eles vão ganhar muito mais dinheiro com as suas tolices, porque o meu povo
prefere o engano. Então, em nome de Jesus, vamos continuar lutando, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus fez o céu e a terra e domina. Satanás não domina nada. Satanás não é Deus. São 72 demônios de Satanás, gente. O sistema religioso é isso, 100% Salomão. Jesus veio e acabou com religião. Então, agora eu peço a vocês, irmãos, que tenham misericórdia, que tenham um pouquinho de amor ao próximo e vejam o que Deus fez por você e não despreze as coisas que Deus fez por você. Todo esse sistema religioso aí servindo a Satanás. Ó, não aceite isso. Não aceite isso. Eu peço em nome de Jesus, aceite o Jesus, o fardo leve. Ele diz, eu sou... Vinde a mim, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados de Assembleia do Diabo, de Batista, de Presbiteriano, de Metodista, de Católico, de Adventista, de Testemunho de Jeová, de Mórmon, de Espírita, de não sei mais o que, da Macumba Gospel. Você que está cansado de tudo isso, desse fardo pesado, Jesus está falando para você no seu coração agora. Jesus está falando contigo agora. Aquele que mandou você sair fora dessa igreja prostituta, ele está falando agora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te dar alívio disso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. É descanso eterno, é habitar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que vem após esse governo falido do reino dividido, da nova ordem mundial de Satanás, desse bode. Um reino dividido, falido, que não subsistirá, o barro e o ferro não combinam, e o povo religioso está tudo lá dentro, esperando esse reino de Satanás sendo construído no sistema religioso que ressurgiu o novo Império Romano, Israel. Tudo isso que está acontecendo na Itália, Império Romano, União Europeia, isso é para o diabo, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo em Israel, isso é para o anticristo, se construir o templo para ele se assentar lá. Então, nosso fundamento é Jesus Cristo, que os construtores rejeitaram Jesus Cristo, mas nós não, tá bom? Um grande abraço em todos, pelo amor de Jesus, clique aqui, gostei, clique ali em compartilhar, mande isso para todo mundo, clique ali naquele cantinho, onde diz assim, em se inscrever, porque imediatamente quando eu faço o Hangout aqui, vai a mensagem para você, as pessoas, como é que eu faço para assistir os Hangouts? Clica ali, que assim que eu abro o Hangout, vai um sinal para você, só naquele sininho que tem ali, gente. As pessoas aprendem macumba, aprendem gospel, aprendem futebol, aprendem novela, para buscar interesse de Deus, as pessoas estão perguntando, mas como que eu faço que eu quero receber esses negócios? Clica naquele sininho que tem ali embaixo do vídeo, à direita, ali em cima, no canal, tem assim, um sininho. Você clica nele, aí ele fica maior. Então, quando nós abrimos o Hangout, automaticamente você recebe o link. Tá bem, irmão? Isso aqui, Satanás levantou esses dias. Ontem eu estava até emocionado. Falei, Deus, um trabalho nosso tão pequeno, tão humildes. Aqui eu sozinho, você vê a gente fazendo esse trabalho. Satanás querendo destruir isso de qualquer forma, me ofereceram, eu vou falar no momento oportuno, eu queria que eles fizessem proposta por escrito, mas eles não fazem, porque as coisas deles são todas feitas em contrato de gaveta, para mostrar para vocês. Trouxe milhões e milhões, vocês sabiam que eu não ia aceitar isso, vocês sabiam, mas eu quero ver para mostrar para vocês. E o Saad intermediando. E depois eu vou falar mais detalhes, eles querem fazer um fantástico com a gente. Querem fazer um fantástico com a gente de 20 minutos, não, acho que é cada quadro de 20 minutos. São 4 quadros, mas é um fantástico de muitas horas. Ah, eu vou sair no fantástico, vou ficar famoso. Não, irmão, isso aqui é para ser o verdadeiro culto a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus é a gente sacrificar o nosso corpo, para que quem tem que aparecer é Jesus aqui no Brasil. Não é homem, não é pastor, a igreja é de Cristo. Só ele que tem que aparecer.
Eu não tenho que aparecer com dinheiro bocado, eu tenho que viver pela fé como tenho vivido, nessas lutas, nessas perseguições, e Deus tem abençoado, nós estamos ganhando nossos inimigos para Jesus, mudando a história do Brasil. Irmão, quem diria um negócio tão pequeno aqui que funciona num 6 metros quadrados, que eu levei 10 anos para comprar um outro computador de R$6.000. 8 anos, para ser mais sincero, 8 anos. Para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, comprei no cartão, dividido em tantas vezes, para a gente lutar contra a TV digital da TV Globo, contra a TV digital do R.R. Soares, a TV digital do Bispo Macedo, tudo isso pregando coisas do inferno, gente. Então, nós temos que dar crédito àquilo que é de Deus. E olha como vocês têm honrado, como Deus tem honrado isso. Um negócio que eu fiquei assim, assustado. Deus, como é grande o seu poder. Nós estamos incomodando as maiores emissoras do Brasil. Estão querendo nos calar com dinheiro. Mas não compram. Eles não têm dinheiro para nos comprar. Só a minha alma vale mais que o mundo inteiro. Quem é? A Record tem dinheiro para me comprar? TV Globo tem dinheiro para me comprar? Não tem. O Força Guerreiro tentou me matar? Não conseguiram. É plano de Deus, irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Acredite nisso, isso aqui é um projeto de Deus, a Igreja de Cristo. As portas do inferno nunca vão vencer a Igreja de Cristo. É um projeto de Deus, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, pelas orações, pelos comentários de vocês. Vocês nunca me decepcionaram e eu nunca decepcionei a vocês. Eu nunca falei mentira para vocês. Há 35 anos que eu prego única e exclusivamente a verdade e vai ser assim até o dia, porque eu não preciso da verdade para vencer. Nós vencemos com Jesus. Ele é a verdade. Satanás, o bode, é o pai da mentira. Por isso que eles estão perdendo e vão perder feio para sempre agora, se eles não acordarem. Por isso as lojas maçônicas estão batendo colunas, estão fechando, o sistema religioso está esvaziando, porque as pessoas estão descobrindo que Jesus está voltando, que a palavra de Deus é um reino eterno que vai ser estabelecido depois dessa grande tribulação, que a igreja prostituta passa por ela. Apocalipse 2:22. Se essa igreja prostituta não se arrepender dos seus pecados, virá sobre ela grande tribulação. Apocalipse 2:22. E eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Essa igreja prostituta, que prostitui com as 10 nações da terra, que Deus manda sair fora dela, se ela não se arrepender, virá sobre ela grande tribulação e aqueles que deitam na cama com ela, essa igreja prostituta. Ninguém chamava essa igreja pelo nome adequado, que é o nome natural dela. Só Pedrosa mesmo. E está aí, irmão. Um grande abraço, obrigado por tudo. Deus nos abençoe e amanhã estaremos aqui de novo, continuando com essa obra maravilhosa. Mas olhe muito bem para esse sinal aqui atrás, para esse bode aqui, para você ver que isso é o dono da igreja evangélica, assim como a católica também. Este é o dono da igreja evangélica, do pastor Isaías de Souza Marcel, que está há 30 anos na liderança da igreja evangélica e não sai. É o papa da igreja evangélica no Brasil. Isso é o símbolo da loja dele. Tá bom? Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e lembre que Jesus está voltando e nós vamos para um novo céu e uma nova terra. Isso é real, assim como Deus abriu o mar vermelho, ele vai abrir as nuvens. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E até daqui a pouco, que hoje é domingo, e vamos continuar desfazendo as obras do diabo e dando honra e glória ao nosso Deus, ao nosso eterno Pai, que Salomão não deu honra e não deu glória, decepcionou o nosso Deus. Mas aqui no Brasil nós já temos 50 milhões de pessoas dando honra e glória a esse Deus que é maior que Salomão, maior que o templo de Salomão. Tá? Parabéns para você, irmão, porque Deus merece essa honra, Salomão não deu a ele. Deu uma rasteira em Deus e criou todo esse império do mal, desse comunismo, de tudo isso veio de Salomão, esse sistema prostituta, essas religiões todas. E nós somos a igreja de Cristo. E as portas do inferno nunca vão nos vencer. Um grande abraço em todos. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Boa noite, irmão.